Aprendemos na escola que a eletricidade foi descoberta no século XIX, com nomes como Alessandro Volta e Thomas Edison. Acreditamos que antes disso, a humanidade vivia na escuridão, dependendo apenas do fogo para iluminar a noite. Mas essa linha do tempo foi despedaçada em 1938. Nos arredores de Bagdá, no Iraque, o arqueólogo alemão Wilhelm König encontrou algo que não deveria existir. Não era ouro nem joias, mas uma tecnologia impossível. Escavando as ruínas de Qujut Rabu, König achou um conjunto de vasos de argila amarela, com cerca de 13 centímetros de altura. Por fora, pareciam potes comuns para guardar azeite ou sementes. Mas o interior revelou um segredo. Dentro de cada vaso, havia um cilindro feito de folha de cobre enrolada, e dentro desse cilindro, suspenso sem tocar nas bordas, estava uma barra de ferro corroída. O topo do vaso era selado com betume, asfalto, para isolamento. König, que tinha conhecimentos de mecânica, percebeu na hora. Aquilo não era um recipiente de armazenamento. A configuração de dois metais diferentes, cobre e ferro, isolados e imersos em um líquido, indicava uma única função: gerar energia. Era tecnicamente uma célula galvânica, uma bateria. O problema é que esses vasos foram datados de cerca de 200 anos antes de Cristo, durante o período Parta ou Sassânida. Isso é 2000 anos antes da invenção oficial da pilha elétrica. Para funcionar, o vaso precisava apenas de um eletrólito, um líquido ácido, vinagre, suco de limão ou suco de uva fermentado, todos comuns na época, fariam a reação química necessária entre o cobre e o ferro para liberar elétrons. A teoria de König foi ridicularizada no início. A arqueologia tradicional se recusava a aceitar que povos primitivos do deserto pudessem dominar princípios de eletroquímica milênios antes dos laboratórios europeus. Mas a física não mente. Após a Segunda Guerra Mundial, o engenheiro Willard Gray, da General Electric, construiu réplicas exatas dos vasos. Ele adicionou suco de uva azedo e ligou os metais a um voltímetro. O ponteiro se mexeu. As réplicas geraram entre 0,5 e 2 volts de eletricidade. Não é muito para os padrões de hoje, mas provou que o dispositivo funcionava. Se você conectasse vários vasos em série, a voltagem aumentaria significativamente. A grande pergunta mudou de "é uma bateria?" para o que eles faziam com isso. Sem lâmpadas ou motores, para que serviria uma fonte de energia elétrica na antiguidade? A resposta mais aceita é a galvanoplastia. Galvanoplastia é o processo de usar corrente elétrica para transferir uma fina camada de metal, como ouro, para a superfície de outro, como prata ou cobre. É assim que fazemos joias folheadas hoje em dia. Arqueólogos encontraram na região do Iraque e Egito objetos antigos banhados a ouro com uma uniformidade e espessura que são difíceis de explicar apenas com técnicas de fogo e marteladas. A eletricidade explicaria a perfeição. Se isso for verdade, os ourives da Babilônia tinham uma tecnologia industrial secreta que mantinham as 7 chaves. Eles vendiam objetos mágicos banhados a ouro, usando uma ciência que ninguém mais compreendia. Outra teoria fascinante é o uso religioso. Sacerdotes poderiam esconder as baterias dentro de estátuas de metal ou ídolos nos templos. Quando um fiel tocasse na estátua, levaria um choque divino. Isso seria usado para provar o poder dos deuses ou para manipular as massas através do medo e do milagre. A tecnologia, nesse caso, não servia ao progresso, mas ao controle social e ao misticismo. Há também a hipótese medicinal. Gregos e romanos usavam peixes elétricos, como a arraia-torpedo, para tratar dores de cabeça e gota. As baterias de Bagdá poderiam ser uma fonte portátil e controlável de analgesia elétrica.
Céticos tentam derrubar a teoria, dizendo que os vasos eram apenas recipientes para guardar papiros sagrados enrolados nos cilindros de metal. Mas isso não explica o uso do betume como isolante elétrico no topo. Além disso, papiros se decompõem, mas não deixam o tipo de resíduo químico ácido encontrado dentro dos vasos. As evidências apontam para um líquido corrosivo, essencial para a reação da bateria. O maior mistério é o esquecimento. Se eles tinham a chave da eletricidade, por que a tecnologia não evoluiu? Por que não iluminaram as cidades? Por que tivemos que esperar mais 1.800 anos para redescobrir isso? Parece que o conhecimento era restrito a guildas de artesãos ou sacerdotes que não compartilhavam seus segredos. Quando essas civilizações caíram ou foram invadidas, o segredo da bateria morreu com seus guardiões. Isso nos leva a questionar o que mais foi perdido. A lâmpada de Dendera, esculpida em templos egípcios, mostra algo que parece um tubo de vidro com um filamento dentro. Seriam as baterias de Bagdá a fonte de energia para isso? Se os antigos tinham luz elétrica fraca, isso explicaria como eles pintaram o interior das pirâmides e tumbas profundas sem deixar marcas de fuligem de tochas nos tetos, um mistério que ainda intriga egiptólogos. A bateria de Bagdá é um opart, um artefato fora de lugar. Ela desafia a ideia de que a evolução tecnológica é uma linha reta sempre ascendente. Às vezes, a humanidade dá passos gigantes para trás. Infelizmente, a guerra moderna cobrou seu preço. Durante a invasão do Iraque, em 2003, o Museu Nacional foi saqueado. Muitas das baterias originais desapareceram ou foram destruídas no caos. Perdemos a chance de analisar os artefatos com tecnologias forenses do século XXI que poderiam identificar exatamente qual líquido ácido foi usado. A história foi mais uma vez apagada pela violência. Mas as réplicas continuam funcionando. Programas como Mythbusters testaram e confirmaram, é plausível. A física básica do universo estava disponível para os antigos e eles souberam usá-la. Hoje olhamos para esses vasos de barro simples e vemos a arrogância do nosso tempo. Achamos que somos o ápice da inteligência, mas homens no deserto já brincavam com elétrons enquanto Roma ainda estava crescendo. A bateria de Bagdá permanece como um monumento silencioso ao engenho humano esquecido. Ela prova que a diferença entre magia e ciência é apenas o quanto você entende do que está vendo. Eles tinham a faísca, eles tinham o poder. Mas por algum motivo trágico da história, a luz se apagou e o mundo mergulhou na escuridão por milênios, até que decidimos inventar a roda, ou a pilha, novamente.